Renato, então já gostaria de começar falando sobre o famoso caso de 1986. Eu gostaria já de começar perguntando mais ou menos o que aconteceu aquele dia. Tem pessoas que ainda não sabem ou não têm conhecimento dessa história, né, da aparição desses Sim. objetos voadores não identificados. Então, eu já começo perguntando se você poderia dar uma breve explicação para a gente do que aconteceu, né, como que ocorreu isso naquela noite, né, de maio. Então, passo a palavra para você. Obrigado, Luiz. Obrigado. Agradeço primeiramente aí pelo convite, tá me chamando aí para participar com vocês aí na rádio. E o caso da Noite dos OVNIs ficou conhecido como a Noite dos OVNIs em São José dos Campos. E, igual você falou, foi em 86. O que aconteceu? No 19 de maio de 1986, 21 objetos foram observados sobrevoando aqui na região de São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Paulo. E naquele dia foi um rebuliço, que as luzes, houveram várias e várias testemunhas, sabe? Tanto pessoas que estavam andando, olhando assim, tanto principalmente em registros de radar, sabe? Os objetos foram registrados em radar, na torre de comando aqui de São José dos Campos, na torre de comando de Goiás, do aeroporto, Rio de Janeiro também. E o que aconteceu? Aqueles objetos sobrevoando aqui os céus começaram a mandar caças, né? Foram mandados 5 caças. O primeiro caça foi às 22h34, saiu para tentar visualizar o que eram, né, aqueles objetos. E eles chegavam para tentar se aproximar do objeto, e o objeto parecia que se distanciava, mas eles não conseguiam alcançar o objeto. O que aconteceu? Daí, ao todo, foram 5 caças, subiu mais um, 22h48, e assim foi indo até ter 5 caças no ar. E na época, até o Osiris Silva, ele mesmo chegou a assumir o comando de uma aeronave, que ele estava no avião, ele mesmo chegou a pilotar, e ele fala que ele tentava se aproximar do objeto, mas ele só via luz. Ele não via, assim, algo material, físico dentro, ele só via uma bola de luz. E na época, até, o Otávio Moreira Lima, que era o ministro da Aeronáutica na época, ele chegou a admitir que a aeronáutica lançou caças para tentar visualizar o que eram esses objetos, mas não tiveram, assim, como definir o que era. Eles falaram assim, ó, chegamos, mas não sabemos definir o que era. E isso ficou muito incrível, porque tem um relato, por exemplo, de um piloto da época, que ele fala assim que ele estava tentando alcançar um objeto que ele estava voando, isso na velocidade quase que é do som, 2.800 por hora, mais até que o do som, e ele falou que ele tentava chegar perto do objeto, só que o objeto parecia que ele nunca alcançava. E quando ele olha de um lado da asa, tinha mais 7 do lado da asa e mais 6 do outro lado da asa dele. Parecia que estava acompanhando ele, sabe? E na época também, o que aconteceu? Tinha o Sérgio Mota, que ele era controlador de voo na época. Ele estava na torre de comando aqui de São José dos Campos. E aí ele fala assim que quando ele diminuía as luzes, né, da pista do aeroporto aqui de São José dos Campos, os objetos se aproximavam. Quando ele aumentava a luz da pista, os objetos se distanciavam. E aí foi, nossa, isso durou em torno de 4 horas. Pra você ter uma ideia, o último caça, ele levantou o voo às 23h36, quase meia-noite. E esses objetos ficaram sobrevoando, registro em radar. Depois saiu uma farta documentação, sabe? Quando foi em setembro de 2009, a aeronáutica liberou os documentos oficiais com um áudio até. Foi um áudio que eu até participei do especial que teve com uma emissora de TV, fazendo sobre os 30 anos da Noite dos OVNIs, e realmente foi algo que marcou, porque liberação de documentos, liberação dos áudios oficiais, as 4 horas de áudio foi liberado. Tanto que um controlador de voo até fala no áudio lá, bem-vindo à Noite dos Discos Voadores. Aí você tem uma ideia como esse negócio foi marcante, né? Com E é algo que certeza, realmente marcou a região aqui. era isso que eu ia falar. Falar, olha, eu imagino que eles, né, na época, eles deveriam ter ficado não assustados, mas impactados com aquilo que eles estavam vendo, porque como você falou, não tinha como ver um material, né, alguma coisa física, só via luz. Sim, só vimos. Só que eles, eu acho que é mais igual você falou, tipo uma euforia. O que é aquilo que a gente está vendo, né? O interessante é que quando saiu o documento oficial da aeronáutica,
No documento oficial que saiu, fala que isso saiu em 23 de maio de 86. Saiu o documento, falava assim que os objetos eles eram sólidos, refletia uma certa forma de inteligência. Isso é o documento oficial da aeronáutica, falando que os objetos tinham uma certa forma de inteligência. E eles voavam, para você ter uma ideia, a aceleração desses objetos era de 0 a 20 mil quilômetros em um segundo. Isso era instantâneo o negócio. Até hoje, nós, humanos, não temos uma tecnologia nem próxima disso. O avião mais rápido que a gente tem até hoje chegou a 8 mil quilômetros por hora. Olha a Imagine, diferença, né? É uma olha a coisa, diferença. como a gente fala, seria uma coisa realmente de outro mundo, porque imagina em 1986 ter Sim, uma aeronave, ou né, não sei como eles chamariam, nessa velocidade, realmente era uma coisa muito sim. diferente. Muito, muito diferente. O número de pessoas envolvidas, né, nisso aí, isso é uma coisa que deixa bem, assim, condiz com tudo que a gente fala, são as provas materiais, digo, dos documentos, né? Documentos da Força Aérea Brasileira. Então não tem como negar que o fenômeno aconteceu, né? Com certeza. E depois desse caso, foi registrado ou já teve algum outro caso, não digo parecido, porque esse realmente teve uma repercussão muito grande, né? Mas eu falo Sim. assim, já teve algum outro relato de aparições aqui no Vale do Paraíba, fora esse de 1986? Olha, eu pesquisei vários casos, eu estou na ufologia há 20 anos, mais ou menos. E é uma área que eu sempre pesquiso, é que é a área, né, do Vale do Paraíba, que tem diversos. Eu mesmo já filmei objetos que a gente chama na ufologia de sondas ufológicas, e que bate com a descrição da Noite dos OVNIs, que são esferas. Eu tenho um vídeo, por exemplo, que uma esfera preta ficou parado assim, perto de um poste, a uma distância no máximo 250 metros, ela ficou em torno de 20 minutos. Eu tenho esse vídeo, qualidade HD filmado. E eu tenho, por exemplo, filmagens na ufologia também, tanto que eu já fiz e que pessoas me mandam aqui da região. Tem uma até que eu filmei em Pinda, de um objeto que a gente chama na ufologia de UFO tic-tac. Tic-tac porque ele se assemelha àquelas balinhas branquinhas, tic-tac. É Sim, como se sim. fosse, imagina um avião sem asas. Eu também tenho filmagem desses objetos, filmado em qualidade Full HD. Então, hoje em dia, você imagina se na Noite dos OVNIs a gente tivesse essas tecnologias que a gente tem hoje de filmagem. A gente estaria lotado de filmagem. Tem casos, pra você ter uma ideia, em Caçapava, de um objeto que desceu, saiu um ser de dentro de um desses objetos e conversou com um morador, uma pessoa que morava numa fazenda em Caçapava, na década de 60 para 70. Tem um caso de um suposto pouso de uma nave, de um UFO, de um OVNI, do lado da área militar em Guaratinguetá. Ficou um círculo perfeito, assim, foram visto um objeto pousando ali, do lado da área militar. Então tem muitos casos aqui na região também, não só de contato de luzes, de naves e de seres, por mais muita gente não acredita, né, mas tem muito contato e até de seres também documentados por documentos da Força Aérea, né, e militares também. Com certeza. Não, realmente eu falo assim, que chega a ser. Eu acho incrível. Falando por mim, eu, É eu acho incrível, né? incrível esses relatos assim. E além do Vale do Paraíba, eu tava até vendo uma outra matéria falando até no litoral norte, que teve gente que já viu também, Sim. principalmente no mar, assim. Então, aparentemente, não só aqui, mas até expandindo para a região do litoral norte, acredito que já Uhum. teve aparições também. Então, no ano de 1976, teve um caso que ficou conhecido como UFO de Ubatuba, que foi uma esfera. O pessoal viu uma esfera também sobrevoando próximo ao mar, próximo ali à praia, e esse objeto parecia que fazia uns movimentos estranhos e ele explodiu. E esses destroços desse objeto ficou caído na areia da praia. Pessoas chegaram a pegar, eles falavam assim, conforme eles amassavam esse objeto, era muito leve, parecia uma folha de papel, mas era um tipo de metal. Eles amassavam, quando eles abriam a mão, voltava à forma natural. E era uma liga de material com uma pureza incrível de substâncias que a gente nem tem ainda conhecimento alguma delas. E também coincide isso com
um caso famoso que foi o caso Roswell, já foi nos Estados Unidos, mas eu digo assim, o objeto é a mesma coisa, teve uma queda de uma nave lá, e esses destroços, era a mesma coisa, as pessoas pegavam, parecia um papel de tão leve que era e voltava à forma natural. É incrível isso. Olha que coisa! Esse de Ubatuba eu não sabia. Sim, Que isso é muito interessante. interessante. Eu No... conheci pessoas, é assim, as pessoas militar mesmo, aeronáutica, enfim, Aham. testemunhas oculares, eles falam em off, eles não gostam muito de falar, e principalmente na área militar eles não podem falar, né? Aí eu conheci, por exemplo, uma pessoa que esteve próxima e ele pegou um desses destroços. Então é realmente fantástico quando a gente ouve essas pessoas falarem, pessoas que estiveram tão perto disso, né? Aham, não, sim, com certeza. Bom, enfim, como eu já tinha falado, eu acho incrível. Tanto é, eu estava até vendo, voltando, né, ao caso aqui de São José dos Campos, Sim, porque eu vi que aquele fotógrafo, o Adeni Brito, se não estou enganada, isso. ele registrou também essa noite, e se não me engano, a NASA, se eu estiver errada, pode me corrigir, ela que acabou pegando as fotos, não foi algo do tipo, e não acabou Foi. não devolvendo ou dando um relato final. Não entendi muito bem a história, como é que foi. É assim, eu até tentei falar com ele, gravar com ele, mas infelizmente ele não gosta nem de falar mais do assunto, sabe? Mas assim, ele, na época ele trabalhava no jornal, né, chamava Vale Paraibano, ele trabalhava lá e ele chegou a tirar fotos mesmo. E aí ele pegou os negativos, ele estava com os negativos dos objetos, estava para publicar. Aí chegou duas pessoas vestidas de preto, que ele não sabe definir quem era, identificando, e pediram para fazer análise dos negativos, que depois traria o resultado para ele e devolveria. Mas nunca mais trouxeram, nunca mais falaram disso, o assunto morreu aí. A gente sabe, não estou falando que foi o caso, tá? Até porque as Sim, pessoas não gostam muito de falar. sim, sim. Mas eu acredito em uma certa coação, sabe? Muita gente é meio coagida a não levar o assunto adiante, para não tocar no assunto. E isso é complicado, que acaba, muitas testemunhas importantes, você acaba ficando com medo de falar o que viu, né? Exatamente. Mas isso realmente aconteceu. Era até isso que eu ia falar. Olha, foi tão difícil encontrar alguém que quisesse, né, que queria falar sobre esse assunto, porque eu fui também tentando entrar em contato com outras pessoas e Sim, ninguém quis falar. Ninguém quis é falar. complicado. E eu acho engraçado porque tem relatos, tipo assim, a gente vê as matérias no jornal, realmente aconteceu, que nem você falou. Teve, né, o que foi constatado na noite, que realmente tinha objetos voadores não identificar, que não foi possível identificar, mas que realmente existiu. Tem Sim, fotos e o pessoal não quer falar. E eu fico assim, sim. gente, por quê? O que impede? É isso que fica e tem esses motivos assim, do pessoa fica meio coagida de falar, e muitas pessoas, pelas pessoas não acreditarem, acaba também não querendo falar. Assim, de levar um descrédito. Mas hoje em dia, sinceramente, o vídeo mudou bastante, viu? Hoje em dia o pessoal aceita muito. Hoje em dia é muito fácil você ver alguém falando sobre os casos, admitir as coisas que viu, não só contato com naves, objetos, até Sim. seres. Hoje em dia as pessoas falam com muito mais tranquilidade que isso. Pra você ter uma ideia, tem psicólogos que eu conheço que trabalham com abduzidos. E são pessoas que dizem que foram levadas para dentro de nave, tiveram visitas de seres extraterrestres. E psicólogos trabalham com isso. Eles não podem falar, lógico que vai contra as coisas que eles aprendem, que seria Aham. teoricamente na ética deles, mas eles trabalham Sim, com isso, porque hoje em dia é muito normal isso. com É um certeza. jeito até de ajudar a pessoa, sabe? Sim, sim. Eu falo que, assim, deve ser incrível. Eu nunca vi, nunca tive esse, digamos assim, esse privilégio, porque assim, eu acho que eu ia morrer de medo. Eu ia morrer de medo, mas eu não sei, seria bacana, sabe? Você pode ver que os filmes, tudo que nós, aí vindo aí do final da década de 80 para 90, você vai ver que todos os filmes de discos voadores, nave, contato com seres, era tudo invasão, né? É, E isso acabou criando uma política de medo. Tipo, tudo que você acha que é relacionado a isso, vai ter uma invasão, vão destruir o planeta, mas na verdade não é isso. Eu falo isso por tanto tempo estudando ufologia, hoje em dia eu vejo que eu acredito totalmente que existem seres mesmo que nos visitam aí desde os primórdios da humanidade, e eles não é todos, lógico que tem seres que não estão muito aí com o planeta, que tem outras intenções,
Mas só que também tem outros seres que ajudam a proteger o planeta. Então, tem também uma certa, sabe, um certo controle, uma proteção nisso tudo também. Pra você ter uma ideia, Paul Heller foi ex-ministro de Defesa do Canadá. Olha a importância do cara que veio falar a público. E ele fala que, no mínimo, 12 raças extraterrestres acompanham a gente há milênios. E isso um Olha, ex-ministro de Defesa do Canadá. Não é ser uma pessoa, entre aspas, comum falando, não. Você vê que é uma área militar, né? sim, Admitindo isso. é realmente extraordinário. Eu acho que essa seria a palavra. Bom, Renato, eu agradeço pelas informações, por você contar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu naquele caso de 1986, contar também outros casos, né, que foram relatados aqui no Vale do Paraíba e Litoral Norte também, que eu achei interessantíssimo esse de Ubatuba, que eu não sabia. Sim. E eu agradeço, viu, Renato, por você falar, né, com a gente. E lembrando que agora o ufólogo é profissão, né? Sim, Desde 19 de maio agora é considerado profissão. eu achei isso genial. Eu que agradeço o convite, viu? Ah, imagina! Olha, Renato, obrigada mais uma vez, viu? E desejo uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. E se o pessoal quiser saber também, se puder divulgar depois, é só o pessoal procurar digitar aí no site de busca Renato Mota Ufólogo, que acho muita coisa sobre mim aí. Ah, bacana, bacana. Renato, obrigada mais uma vez, viu? De nada, viu? Um abraço. Tudo de Tchau, bom. tchau, um abraço. Tchau, tchau.